Olá, pessoal! Nesse episódio, vamos receber o Irapuano Fera, que vai contar tudo sobre o turismo no Paraná. Preparem-se para dicas, histórias e aquele papo que vai fazer todo mundo querer arrumar as malas. Não perde, hein? Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oiê! Também estou com ele, o querido professor de História, professor André, seja bem-vindo. Salve, salve, pessoal. Bom, gente, estamos recebendo um convidado muito bacana, estamos recebendo Irapuan Cortes, seja bem-vindo. Muito obrigado, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal de casa, o pessoal de casa conhecer você e tudo mais. Bom, nascido e criado na cidade de São José dos Pinhais, né? Sou oriundo na família de São Joséenses, né? Estou no turismo desde 1989, do qual já passei por vários setores, não só na prefeitura de São José dos Pinhais, né? Setor público também, na verdade, tenho as minhas empresas sediadas aqui em São José dos Pinhais também. E hoje estou, né, ocupando a presidência, no caso, né, a cadeira de presidência do Viagem Paraná, que é um órgão que tem a função da promoção do turismo do estado do Paraná. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Viagem do Paraná, como é que surgiu e tudo mais, por que o governo criou esse projeto? Bom, vamos lá, né, a gente se inspirou muito na Embratur, né, então o Viagem do Paraná ele é espelhado exatamente na Embratur, então nós somos para a Secretaria de Turismo o que a Embratur é para o Ministério. Então, a função e missão do Viagem é realmente essa, é a promoção, divulgação e comercialização do destino turístico do estado do Paraná. Então, a gente foi criado realmente pensando nisso, né? Então, a gente buscou montar uma SSA para desburocratizar um pouquinho, né, o governo do estado e fazer com que a gente pudesse fazer as ações, principalmente internacionais. Que quando o Paraná Turismo, ainda autarquia, a gente tinha muita dificuldade em participar de eventos fora, porque a gente não tinha essa autonomia. E com Viagem Paraná agora isso existe. E não só nas feiras internacionais, como nas feiras nacionais e principalmente nas feiras regionais, né? Bacana. Bom, quero abrir aqui para perguntas. Professor André e Thalita, gostaria de fazer alguma pergunta? Como você vê a questão do turismo no Paraná em um nível nacional? Bom, hoje, Thalita, graças a Deus, né, a gente conseguiu nesse ano de 2024, né, consolidar muito o estado do Paraná e a gente está colhendo os frutos agora em 2025. Nós temos uma ferramenta de busca chamada, que é uma das principais ferramentas de busca do mundo, que chama a TripAdvisor, né, que vocês devem conhecer. A TripAdvisor colocou agora o estado do Paraná como primeiro e terceiro lugar com os produtos dos nossos destinos turísticos, que é a Foz do Iguaçu e Curitiba, né? Então, as Cataratas do Iguaçu e o Jardim Botânico, as Cataratas em primeiro, Gramado em segundo, né? Cidade de Gramado em segundo e o Jardim Botânico em terceiro. Então, isso para nós realmente é muito gratificante, né? Que é um trabalho e uma semente que a gente plantou lá em 2021 ainda, quando o Paraná Turismo, é que a gente conseguiu realmente trazer e estamos colhendo os frutos agora. Fazendo várias capacitações, né, com os agentes de viagens, com as grandes operadoras, trazendo as convenções para cá, para que realmente, né, todo esse momento e principalmente esse reconhecimento do turismo do Paraná aconteça. Professor André, você tinha levantado a mão, quer fazer uma pergunta? Sim, aproveitando, né, pegando o gancho, justamente a pergunta era sobre quais serão os destinos principais. Mas além das cataratas de Curitiba, tem algum outro destino no Paraná? Nós temos 21 destinos, no caso paranaense, que está na TripAdvisor, né? Isso, estou falando dos 21 principais, né? O total são 72, mas os principais são 21. Daí nós temos Carambeí, nós temos Vila Velha, temos o Buraco do Padre, temos a região, no caso do Norte Pioneiro, né, que é a região ali dos alagados, de Chavantes, né, e isso a gente chama aquela região de Angra Doce, né, e também no caso a gente outra região que a gente chama também, que é a Costa Rica, que é a nossa região dos rios ali do Rio Paraná e Paranapanema, que é muito no turismo náutico daí, né. Então, quer dizer, não só o turismo religioso também está muito forte, e todos eles muito bem representados nesses 72 e principalmente nesses 21 locais que estão, na verdade, sendo mencionados pela TripAdvisor. Quem do Guartelá também tá entre os 21? Tá. Só que o Quilino do Guartelá, na verdade, só para te falar, Henrique, que
Hoje ele não tem, na verdade, uma infraestrutura de recebimento de turista, né. Então a gente já colocou, né, para iniciativa privada, já fizemos 2 leilões lá e os 2 deram desertos. Então a gente está mudando agora o plano de manejo do Guartelá, para que a gente possa realmente fazer um novo chamamento, e nesse chamamento a gente ter realmente conseguir ter êxito. Eu conheci lá, achei um lugar sensacional, acho muito bonito. É, mas infelizmente ele não tem a infraestrutura necessária para o turista, né, diferente, por exemplo, de Vila Velha e diferente também do Buraco do Padre, né. Sim, sim. O Buraco do Padre também excepcional, lugar lindo demais de conhecer. Nossa, é muito bom. É, Bom, iniciativa privada, né. Isso que seria ser preocupado de fazer turismo, não é o governo do estado. e eu queria te perguntar, e assim, como que você vê, essa evolução do turismo no Paraná nesses últimos anos? É porque a gente vê, tá crescendo bastante, né, que pelo menos eu que tenho nascido em 98, eu vejo essa evolução, então a gente vê que, o Paraná tem, crescido muito nessa questão do turismo, porque antigamente se escutava-se muito falar: "Ah, o Paraná não tem turismo", tinha muito essas falas, assim, e a gente percebe que ao longo do tempo isso mudou. Tem muita gente vindo conhecer o Paraná, tanto pela sua infraestrutura, pela capital e pelos lugares. Como é que você vê essa evolução ao longo dos anos? Bom, vamos começar lá, voltar um pouquinho, né, atrás, que é no ano de 2021. Então, quando ainda Paraná Turismo, a gente conseguiu, né, ter o poder de convencimento ao governador, mostrando o quanto era importante entender o turismo como atividade econômica e não social, né, desvinculando ela, na verdade, nada contra, mas desvinculando da cultura e do esporte, que eu acho que eh, são secretarias que têm que andar de mão dada com o turismo, mas não são, na verdade, não podem ser as projetoras do turismo, né, e nem as indutoras. Então a gente realmente conseguiu teve essa felicidade de mostrar ao governador o que era atividade econômica, né. Daí ele trouxe junto para a CDS, ficamos lá o ano de 21 e 22 junto com a CDS e conseguimos também o poder de convencimento junto a ele, que ele criasse a secretaria e o Viagem Paraná, né. Então daí a gente fez todo esse movimento e a gente conseguiu que fizesse esse crescimento do turismo. Então, em 2021 e 22, a gente preocupado muito, né, com o retorno da pandemia, a gente começou trabalhando em casa, né, então trabalhando, fazendo uma campanha chamada Paraná ao Paranaense, para trazer aquele novo senso de pertencimento, para que as pessoas saíssem de casa realmente e fossem conhecer o estado do Paraná. E mostrasse, né, como os gaúchos, né, que não é uma inveja, mas uma inveja boa, né, que os gaúchos eles são realmente muito patriotas, né, eles gostam muito da terra deles. E a gente tentou trazer esse senso de pertencimento e conseguiu trazer ao paranaense, né. Depois fizemos uma campanha, o Paraná é o seu próximo destino, que daí começamos a sair do estado do Paraná, né, já a nível Brasil. E daí com a criação do Viagem a gente conseguiu, né, nesse ano 2023, né, foi um ano embrião, porque nós levamos um ano para construir o Viagem Paraná no ano de 2023, e daí já fazendo o planejamento em 24 para a execução em 25, né. Então esse ano a gente está conseguindo executar e trazer, né, o Paraná realmente como um reconhecimento do turismo do Brasil e principalmente do mundo, né. Ah, bacana. E você comentou dessa questão da pandemia, né, a gente viveu recentemente essa questão da pandemia, com a questão de muitas pessoas, quase todo mundo, na verdade, melhor dizendo, tendo que ficar em casa. Então, um dos setores que mais sofreu foi o turismo, né. E como é que foi isso para vocês? Porque todo mundo teve que se ficar em casa, teve que, arranjar outras formas de se entreter. Como é que foi isso para vocês? Não, isso realmente no caso foi um baque, né, não só um baque para o turismo como principalmente para a rede hoteleira, né, para a rede gastronômica, né, que Sim, sim. o turismo, envolve o turismo também, né. Só que em compensação, né, nesse momento a gente teve que se reinventar, né, então quer dizer, a gente criou, por exemplo, né, a gente entendeu que acabou se criando, por exemplo, muitas agências chamadas home offices. Então são agências que ficam hoje dentro de casa e isso não mudou, continua, né. Isso que a gente está fazendo agora, talvez se não fosse a pandemia, né, a gente não estaria realmente, no caso, talvez falando pessoalmente, mas não falando através, né, de um desse programa, né. Então é tudo isso realmente eu acho que são pontos positivos, né. Agora, lógico, os pontos negativos foi o pessoal ter que ficar em casa, mas quando abriu a gente chama no caso, né, abriu as porteiras, o pessoal realmente voltou a ter aquela vontade de viajar. E começou com aquela situação muito próximo de casa, de 100, 200 quilômetros, muito, turismo de natureza,
né, muito turismo com a família, sozinho, e foi aí que a gente entrou com essa campanha do Paraná ao Paranaense, para mostrar realmente o quanto o Paraná era bonito, trazendo esse senso de pertencimento e principalmente esse bairrismo que acontece hoje no estado do Paraná. Então, quer dizer, ele é positivo, não foi tão negativo assim. É, porque eu lembro, assim, que a gente mesmo, a gente quando, a gente ia sair, a gente não ia em lugares muito longe, até porque a gente vivia um cenário totalmente incerto, né. A gente não sabia quanto tempo iria durar, o essa pandemia, né, e se durou-se quase 2 anos. Então foi um processo até esse podcast ele foi montado na pandemia, né, em 2020 a gente começou o projeto. Então foi uma questão de se adaptar e a gente teve muitas mudanças que permaneceram, como você falou, o home office cresceu muito, era uma coisa totalmente assim, quem trabalhava em home office e tal, e depois foram vendo que até as produções aumentaram, porque a pessoa começou a trabalhar em casa, houve-se muitos estudos e tudo mais, né. Bom, eu quero abrir também para perguntas novamente, André e Thalita, tranquilos? Querem fazer alguma pergunta? Pode falar, Thalita. Então, nessa questão do turismo, eu penso bastante nos meus avós. Você acha que de alguma forma ainda falta, assim, não que as estruturas hoje para o turismo sejam ruins, eu não considero isso, mas na questão de, por exemplo, acessibilidade para os idosos e deficientes. Como você vê esse cenário? Thalita, voltando a dizer, lógico que o turismo ele é feito pela iniciativa privada, o poder público ele tem que organizar isso, né. Então realmente a gente cobra muito dos estabelecimentos, dos produtos e principalmente dos destinos, essa situação da acessibilidade, né. Porque a gente tem que mostrar para eles que se realmente eles não tiverem acessibilidade, eles não vão conseguir realmente trazer esse pessoal, né, que é o pessoal que hoje a gente chama, na verdade, que é um pessoal que ele tem disponibilidade de tempo, tem dinheiro, na verdade, né, e gosta de viajar. Então realmente se esse pessoal, se a iniciativa, privada não entender realmente, no caso, esse nicho de mercado, realmente eles vão ficar para trás. Mas a gente cobra muito isso, muito mesmo, porque eu acho que a acessibilidade ela é fundamental em qualquer tipo de estabelecimento, seja ele comercial turístico, ou seja ele comercial gastronômico, hotelaria ou qualquer outro tipo de comercial, não? Essa campanha do incentivar o turismo dentro do Paraná deu certo ali? Aumentou a quantidade do turismo interno ou a gente ainda é muito dependente de visitantes externos para cá, seja de outros estados do Brasil ou do exterior? Não, André, hoje, na verdade, entendeu? Na época deu certo, entendeu? Porque realmente a gente fez com que o deslocamento do PIB, né, houvesse, no caso, dentro do estado do Paraná. Hoje a gente faz investimento muito em festas regionais, né. Então, em festa a gente chama de festa de igreja, né, porque são as festas regionais que realmente a gente faz com que, a região receba muito turista, mas da própria região, né. Então, lógico que, o governo do estado ele pensa no turista que vem de fora, né, seja ele no caso nacional, seja ele internacional, principalmente internacional. Porque a gente quer esse deslocamento de PIB, mas esse deslocamento de PIB que venha de fora, né. É a gente ficar fazendo, essa redundância, né, do recurso do estado do Paraná dentro do estado é extremamente importante, porém não é fundamental. Eu acho que o fundamental realmente é a gente tentar trazer recursos de fora. Eu queria saber se você pode contar uma novidade, algum projeto pra gente que tá um projeto novo que tá aí pelo Viagem Paraná, alguma novidade que tá por vir? Bom, Henrique, nós podemos falar um pouquinho sobre o Verão Maior. O Verão Maior, ano passado, nós tivemos 33 shows, sendo os shows escalonados, na verdade, né, entre Pontal e Matinhos, né, Caiobá. Esse ano vai ter um formato um pouquinho diferente. Teremos também vários shows, vai chegar mais ou menos em torno de 36 shows, com bastante novidades até mesmo, né, de caráter internacional. Agora, lógico, eu não posso passar grades, porque isso, né, é o governador que vai fazer esse anúncio, né, e só que dizer assim, nós teremos várias novidades. Outra novidade, assim, muito bacana que está acontecendo em Curitiba e que está realmente, né, porque Curitiba se tornou a queridinha da vez, né, então, principalmente agora com o Natal da Disney. Esse Natal da Disney ele tá realmente reverberando, no caso, no Brasil inteiro. Então a gente está fazendo muitas capacitações e convenções, a gente tá trazendo as convenções, amanhã até inicia uma convenção aqui da Bifly, né.
A Bfly vai trazer 900 agentes de viagens do Brasil inteiro que vão estar aqui em Curitiba, numa imersão de Curitiba, conhecendo Curitiba e região metropolitana. Então, nós já capacitamos mais de 15.000 agentes de viagens só entre o final do ano passado e esse, sabendo que tem 39.000 agentes de viagens do Brasil inteiro, nós capacitamos quase a metade já, né? E trouxemos uma coisa que um estado nunca fez, né? Nós trouxemos 10 convenções das grandes operadoras, ou seja, o CVC, Bfly, BWT, uma internacional que é a Abreu, e assim tantas outras que a gente está trazendo para o estado do Paraná. Então nenhum estado fez isso, né? A Bahia fez, mas levou 5 anos para fazer. E o estado do Paraná fez tudo no mesmo ano. Então nós já capacitamos e temos capacitações em todos os estados também acontecendo. Na semana passada tivemos em Natal, um talk show. Então levando um pouquinho do estado do Paraná e capacitando lá 500 agentes de viagens, né? Há um mês atrás, mais ou menos, tivemos aqui em Tur, que é a Escola de Turismo, com 1.491 profissionais do turismo do Brasil e do mundo, porque veio gente do Chile, veio gente da Argentina, veio gente do Uruguai, veio gente do Paraguai. Então, realmente mostrando que o Curitiba está preparado para receber esses turistas, seja ele, no caso, não brasileiros ou seja eles estrangeiros. E me diga uma coisa, por exemplo, tirando uma dúvida minha, por exemplo, assim, a gente vai fazer em nível América do Sul aqui, a gente vai lá na Argentina pegar, por exemplo. Eh, Essa questão, como, assim, o agente de viagens, ele recebe um treinamento, a questão ali para ir falar um pouco do estado do Paraná. E como é que funciona essa questão, assim, de, por exemplo, esse treinamento? Eles são, por exemplo, treinados para vender, tipo: "Ah, vamos para o Paraná, porque vai é um estado legal, tem muita coisa para conhecer e tudo mais". Como é que funciona esses treinamentos, assim? Isso a gente chama, a gente não é um treinamento, a gente toma aqui como capacitação, né? Então essa capacitação, por exemplo, nós vamos ter agora 2 eventos, um no Paraguai e um na Argentina. Então é a FIT Buenos Aires, que é a Feira Internacional do Turismo, em Buenos Aires, que vai acontecer de 27 a 30 de setembro, e o FIT não, o outro não é FIT, é a FIT Assunção, né, que é a Feira Internacional do Turismo de Assunção, que vai acontecer dos dias 9, 10 e 11 em Assunção. Então o que que a gente faz? A gente vai capacitar, a gente leva, no caso, né, os nossos técnicos e faz uma capacitação. Então mostra realmente que o quanto o estado do Paraná está propício a recebê-los. Lógico que a nossa maior intenção é uma situação muito rápida essa capacitação. O que que a gente pega? O mailing de todo aquele pessoal que participou. E daí começa a mandar newsletter, no caso, todos os dias ou todas as semanas que acontecem, né? Mandando, no caso, contando as novidades do estado do Paraná. Mostrando e realmente, né? Então isso aumentou muito. Hoje nós temos uma empresa chamada Cativa, que nós fizemos a convenção deles em Foz do Iguaçu. Essa semana eu estive com o Marcelo da Cativa, eles aumentaram em 61% as vendas do estado do Paraná. Coisa que não acontecia, e hoje está acontecendo, realmente, então o pessoal está vindo. Então a gente está dizendo que o Paraná, além do reconhecimento e da evidência que está tendo no momento, Foz do Iguaçu é a queridinha, não, desculpe, a bola da vez, e Curitiba está sendo, no caso, a novidade, a queridinha da vez, né. Então isso que está acontecendo realmente com a nossa capital e Foz do Iguaçu, que são, infelizmente, os nossos 2 portão de entradas, né. Então seja ele, no caso do turista nacional ou turista estrangeiro também. Eu gosto muito, de ir pra Morretes, Antonina, aquela região também está sendo visado pelo pessoal que tá vindo de fora. Tem um passeio de trem que é maravilhoso também, que é um passeio, muito legal de se fazer, os restaurantes, todo lugar ali é incrível. É um passeio que para nós é muito bacana, legal de se fazer, eu gosto muito de ir pra lá. E como é que, tá sendo Morretes, ele é um lugar também visado pelos turistas? Sim, por quê? Porque nessa nossa capacitação a gente mostra, né. Então a gente faz um tour pelo estado do Paraná, né. Então, nesse tour que a gente faz, a gente fala muito de Morretes, fala muito de Antonina também, né, por causa do turismo náutico, então a gente fala muito do verão maior, fala muito de Guaratuba, das ostras de Guaratuba. Então a gente faz um tour, no caso, também para o nosso litoral e, lógico, não pode deixar de fora de falar da Ilha do Mel, né. Nossa, não é ilha sim, queridinha Ilha do Mel, que é extremamente importante a gente estar sempre lembrando, né. Eu quero fazer uma pergunta pra Thalita. A Thalita, ela é do estado do Amazonas. Eu queria saber de você, Thalita, como é que foi pra você essa questão de você vir pra um estado diferente, né, você veio do Amazonas, você veio para o Paraná.
como é que foi essa questão também de você dar uma olhada nessa questão também do que o Paraná tem a oferecer? Curitiba, que é uma das capitais, assim, eu diria que para mim a mais limpa de todas, porque quando a gente vai para outras capitais, a gente percebe que não tem tanto essa eficiência na questão de limpeza. Eu acho Curitiba muito bonita, muito limpa. Quando você vai viajar para outras capitais, você percebe que tem ainda falha um pouco na organização, mas Curitiba ela se mantém muito bonita, na minha opinião, meu ponto de vista, né? Deixando isso claro, não que as outras capitais não estejam limpas, mas eu percebo que Curitiba ela se sobressai em transporte, eficiência, em diversos aspectos. Acho que Curitiba ela cresce bastante. Queria saber de você, o que que você achou assim, né, quando você teve essa troca de cidade e tudo mais. Então, foi uma aventura e também eu tive um pequeno choque cultural quando eu cheguei aqui. Uma coisa que eu sempre falei, que eu percebi, é que a questão do transporte público, bom, eu posso falar apenas por mim e o que eu vi. Eu acho, assim, que independente, até mesmo quando o pessoal fala em horário de pico, que vai esgotar, gente, vocês não sabem o que é um transporte público ruim, tá bom? Desculpa, mas eu tenho que falar, vocês estão reclamando, digamos que, sabe aquele termo de barriga cheia? É tipo isso. E a questão do turismo, aqui tem muita, muita, muita coisa boa e eu penso que tanto as pessoas de fora quanto quem mora aqui precisa sim sair um pouquinho e turistar. Como você falou, a Ilha do Mel tem praia, tem passeio de trem e não tinha, na verdade não tem isso lá de onde eu vim. Então assim, realmente a questão da limpeza que é uma coisa que eu fiquei bem chocada quando eu vi. E eu diria que sim, na questão do turismo, o Paraná tem tudo, tem sim, tudo para ser vista como, assim, um polo. Mas vamos dizer que é uma opinião minha. Eu acho que precisa de um pouquinho mais de divulgação para os outros estados. Mas é isso que eu posso dizer. Nós estamos trabalhando nisso, Thalita, agora. No ano que vem, nosso planejamento é justamente esse, né? Trabalhar em cima realmente da divulgação dos estados. Posso dar uma pitadinha aí com relação a essa situação, Henrique? Porque na semana passada nós tivemos a Travel Next Minas, que na verdade nós fomos para, ela era uma feira de turismo, nós fomos com stands. Nós chegamos lá no stand e quando eu cheguei no stand, a primeira coisa que eu fui olhar com relação às latas de lixo, porque não tinha lata de lixo, as latas de lixo estavam espalhadas, mas estavam assim, metros, né, mais de 10, mais de 15, mais de 20 mil metros, desculpe, de distância da onde estava o nosso stand. Eu fiz questão, no caso, de pedir para a organizadora de trazer no mínimo 5 lixos para nosso stand. Por quê? Porque realmente isso é da cultura do povo, né, do cultura principalmente do curitibano, e procurar realmente quando você tem uma sujeira no chão ou quando você tem uma sujeira na mão, você procurar uma lata de lixo para poder jogar. Então realmente isso a gente pode se orgulhar porque é uma cultura nossa mesmo. Eu percebo que a gente, nesse ponto, em termos de limpeza, a gente se sobressai. Isso é uma coisa que, com certeza, a gente tem que espalhar também para que também os outros estados também possam ser assim. E também eficientes na questão do transporte público, na questão dos lixos garis também, que faz um trabalho muito legal. A gente tem Associação de esportes, né, cearense, muito importante também, né, ressaltar isso, porque Curitiba realmente faz muito bem feito o seu dever de casa, né. isso, exato. A gente tem muito costume de ir em parque aqui, né, e os parques são cada um mais lindo que o outro. Curitiba tem vários, São José, o nosso querido Parque São José também, excepcional, Eu tenho muita felicidade de ser o idealizador do Parque São José, tá. Fui eu Legal, eu que trouxe para São José dos Pinhais. que bacana. Conta essa história pra gente então. É. Isso, bom, é uma longa história, né, mas eu vou tentar resumir ela um pouquinho. Em 2004, ainda, na gestão do antigo prefeito Cetim, a gente fez esse projeto através, eu era diretor da associação comercial, acabei fazendo esse projeto, né, dentro da associação comercial e trouxe isso para o Cetim, né. O Cetim estava mudando a gestão, pediu para que eu encaminhasse isso para o Leopoldo. Então o Leopoldo realmente, né, não se interessou, pediu para que eu fosse, porque como era estadual, o local, e continua sendo, né, o espaço é estadual, ele pediu para mim conversar com os deputados, eu acabei, na verdade, indo conversar, eles também não me deram atenção. Bom, resumindo, em 2008, o prefeito Ivan, que sabia do meu projeto, porque na época ele era presidente da associação comercial, me chamou lá e falou assim: "Irapuã, a gente precisa retomar aquele projeto do Parque São José".
Daí eu retomei ele em 2008, nós conseguimos, fomos lá conversar, que era a transição ainda entre saindo o Requião e entrando o Pessutti. O Pessutti assinou o documento para nós, né, autorizando e cedendo o espaço para que o Parque São José se tornasse o parque que é hoje, né. Porém, a divisa, na verdade, né, a divisa dos municípios, ele pegava metade do Parque São José. Então, metade do Parque São José era Curitiba e metade do Parque São José era São José dos Pinhais. E como o limite, no caso dos municípios, é o rio, e tinha, na verdade, ali foi construído o canal Extravasor e o limite do município era o canal Extravasor antigamente e foi mudado o leito do rio para a segunda ponte. Eu fiz, toda isso iniciando em Fazenda Rio Grande e terminando em Pinhais, todo o mapeamento da divisa de São José dos Pinhais com todos os outros municípios para poder, na verdade, trazer esse Parque São José para o município de São José dos Pinhais. Isso aconteceu em 2019, quando eu estava novamente na prefeitura. Então eu tenho orgulho de dizer que o Parque São José foi um projeto que eu iniciei lá atrás e consegui terminar ele. Comecei em 2004 e terminei em 2019. Hoje ele não, ele pertence, né, o espaço físico é do estado, porém ele já pertence, né, a São José dos Pinhais. É um parque lindo, maravilhoso, é um dos lugares que a gente tem muito orgulho aqui em São José, sempre Mesmo. no final de semana tá cheio de gente, é um lugar bacana, onde para você passar com a sua família, levar seus cães, agora tem um espaço pet lá, e é muito legal isso, eu acho que isso é muito bacana, porque acho que poucos parques, pelo que eu vi, têm esse espaço pet, e isso é muito legal. E bom, que mensagem você deixa para quem quer conhecer ou investir no turismo paranaense? Bom, primeiro, né, conhecer. Eu acho que o turismo do estado do Paraná, ele é muito diverso, né. E nós temos, como eu já comentei, né, desde o turismo religioso, o turismo náutico, o turismo de aventura, turismo sobre rodas, né, que agora está crescendo muito, com o caravanismo, com o campismo acontecendo, né, aqui no estado, com de portas abertas a receber todo esse pessoal, principalmente do caravanismo, né. Outros estados estão fechando as portas e nós estamos realmente escancarando as portas para que venham os motorhomes para o estado do Paraná com espaço físico para que eles realmente venham e se sintam, no caso, bem aqui no estado do Paraná. E dizer assim, né, investidores, lógico que a gente tem muitas, momentos que pode ser investido. Por quê? Hoje, no nosso litoral, por exemplo, nós somos carentes, nós temos uma carência muito grande de rede hoteleira, né, então realmente eu acho que está precário a nossa rede hoteleira no caso do litoral. Então, quer dizer, é um momento de investimento. A gente trouxe já alguns investidores que realmente se mostraram interessados, mas eu tenho certeza que é uma lacuna que está aberta aí, que com a possibilidade. E não só ali também, como a gente fala, que Foz do Iguaçu, por exemplo, Foz do Iguaçu hoje é uma potência mundial com relação ao turismo, porém só tem uma bandeira internacional. Então, quer dizer, para a gente poder trazer mais turistas internacionais, existe a possibilidade e também essa lacuna para que a gente possa fazer investimentos em bandeiras internacionais em Foz do Iguaçu. Então, tudo isso é importante realmente a gente salientar, porque nós estamos já realmente, né, num turismo muito pujante, mas a gente precisa se preparar para o destino, né, para realmente porque você chegar a uma evidência, você chegar ao topo é muito fácil, só que a gente tem que se manter, né, e a nossa intenção é, pelo menos aí mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos se manter realmente com essa evidência do estado do Paraná, seja ele para o Brasil ou para o mundo. Legal, bacana. Realmente eu concordo com você com essa questão ali você comentou da rede hoteleira, realmente precisa de mais hotéis e tudo mais, né, e a gente tem um litoral muito bonito, muito legal, que realmente vale a pena esse investimento o estado do Paraná, como um todo, é um estado muito, muito bacana, tem muita coisa legal para conhecer, gente. Então, se você está escutando esse podcast e é de outro estado, venha conhecer o estado do Paraná, que tenho certeza que você vai se surpreender com bastante coisa legal, bastante diversidade aqui do nosso estado tem. A capital, como a gente comentou, Foz do Iguaçu ali e tudo mais, né? Excepcional, né? Os lugares, as cataratas, a Itaipu também, que é um passeio muito legal de se fazer. E é isso, gente. Bom, queria agradecer o Irapuã pelo bate-papo de hoje. Obrigado, Irapuã, por ter cedido o seu tempo, né? Sei que seu tempo é bastante corrido, né, e tudo mais, mas obrigado por ter conversado com a gente hoje, foi bem bacana. Também agradecer a Thalita e o André por terem me ajudado nesse bate-papo, foi muito bacana. E é isso, gente. Então eu vou ficando por aqui e até a próxima.